ponto na conclusão é que tipo, a gente está longe de uma bolha, né, que é a nossa opinião, mas tem um background aí, né, um setup aí que pode ser que a gente vá nessa direção e o mercado está dando pouca bola para isso. Eu acho que isso pode ser uma grande surpresa. E outro ano de retornos altos, né, de ativos de risco. Só fazer um comentário final disso. Tem várias reportagens falando dos congressistas republicanos desenhando um projeto de lei com cortes grandes de gastos para acoplar com a renovação de cortes de impostos. Né? É que o mercado não está olhando para isso, o mercado está olhando só para a tarifa. Tarifa e, sei lá, DeepSeek. É isso que o mercado está olhando. Pode ser que em algum momento o mercado olhe para isso com mais cuidado. E se essa narrativa ganhar força de que vai ter corte de gasto, que o Bessent está falando é de verdade, você pode ter um impacto em juros mais profundo do que a gente está vendo hoje. Muda a narrativa. Imagina cortar imposto, né, ou para empresa ou para pessoa física e cortar gasto, o Treasury para baixo no momento que está tendo, né, mais corte de imposto. Isso aí, né, receita para comprar equities. Então vamos lá. A gente sempre cita muitas vezes aqui o Michael Hartnett, né, então a gente gostou aqui dessa frase dele que ele falou, né, basicamente, talvez um pouco contraintuitivo, né, mas o fato que a gente tinha geopolítica, né, sei lá, desafiadora nos últimos 2 anos, né, e tinha né, esse risco de recessão também pendurado sobre a gente, né, contraintuitivamente era bom para os Estados Unidos e bom para a tecnologia, que é onde você quer se esconder, que não tem nada a ver com esses assuntos, é ruim para Europa, para a Ásia, que é mais capital intensivo, dependente do PIB global, né, e onde as pessoas reduzem o risco mais rápido. Então, talvez o fato que a gente levantou na última live, que a geopolítica está começando a dar uma acalmada, né, parando de piorar, talvez no limite vamos ver se realmente melhora. E, né, talvez, né, acho que e esse medo de recessão acabando, isso pode ser bom, né, que a gente estava falando. Pô, se o PMI global está começando a virar, de repente está na hora de diversificar além dessas mega caps, né? Eu acho que o mercado está farejando isso, né? Pô, se você falasse, né, para alguém, pô, o Trump vai entrar, vai falar grosso com tarifa, já vai entrar com tudo, e ainda assim as coisas que vão ser melhor no ano vão ser Europa, China, mercados emergentes, né? Pô, a gente viu ontem, né, né, botando tarifa em mercados emergentes tipo o Brasil, né? O Brasil fala que vai revidar com tarifa de empresas de tecnologia e ainda assim o Brasil foi bem, né? Logo um mercado que qualquer, né, espirro no ano passado ia mal. Então acho que talvez é um sinal né, do mercado realmente querendo fazer esse rotation, assim, que a gente chama. E que nem a gente mostrou aqui, Canadá e México, né? Pô, só postergar um mês a tarifa no México e o câmbio já voltou tudo e mais. Assim, lá no México a gente está vendo isso em várias geografias, enquanto ao mesmo tempo talvez as mega caps, né, as mags americanas, né, são poucas que estão subindo esse ano. Então aqui só para entrar um pouco mais no detalhe, aqui a gente botou 2024 versus 2025, o ponto é que a história, por enquanto 2025, apesar de todos esses riscos que a gente levantou, está bem diferente, né? O que está subindo hoje é o que estava indo muito mal no passado e vice-versa. Indo aqui para a direita, a gente achou bem interessante olhar um histórico, né, muito, né, anormal ter essa concentração de retorno. Todo mundo fala da concentração de peso no S&P, etc. O ACWI, né, é o índice mundial, né, o MSCI World, SPX aqui é o S&P 500. E, né, se botar as 10, não é nem 10%, não, as 10 maiores empresas dos índices, tá? Então lembra que no S&P tem 500, no ACWI tem muito mais. Então só pegando as 10 maiores empresas, elas explicaram, né, 60% do retorno do S&P nos últimos 2 anos, sei lá, 50% a 60% nos últimos 3 anos. Ou, né, é muito, muito alto. Antigamente era, sei lá, 10% a 20%. No MSCI World também, né, chegou a explicar no passado mais 50% da Bolsa Mundial foi explicada pelas maiores 10 empresas que a gente sabe, né, quem são. E esse ano que já começou, que é um ano, né, positivo para risco, que a gente mostrou, está 0, basicamente. Então não está sendo explicado nada por isso. Um gráfico que a gente também achou interessante, essa confiança do consumidor, que é um dado diário nos Estados Unidos, comparando 2016, quando o Trump foi eleito, né, o Trump 1.0 com o Trump 2.0, no começo o 2.0 foi muito parecido com o 1.0, né, por mais que a gente, todo mundo falava, tem várias diferenças e tal, mas no começo não deu para ver muito a diferença. Especialmente no mês de novembro foi muito parecido com o Trump 1.0, em dezembro já começou a haver algumas diferenças,
E esse ano também, eu acho que teve um pouco dessas, né, essa confiança do consumidor subiu um pouco, já voltou, porque tem esses riscos de tarifa, imigração, não é tão uma direção que nem foi, né, a primeira vez, não teve aquela surpresa, né, porque também na primeira vez o mercado achava que o Trump ia ser ruim, na verdade acabou sendo bom, então também teve uma grande, né, mudança de expectativa, que o mercado já achava que ia ser bom, então já tinha subido antes, então não, né, o delta não foi tão grande. E aqui eu acho que tudo se resume aqui na direita, né? Você pega o Equal Weighted S&P, né, que a gente sempre fala disso aqui, nas 500 empresas com peso igual, então que é bem diferente do S&P normal, mas você pega essa divisão, né, as Mag 7 versus o S&P Equal Weighted, que, né, nos últimos 2 anos tinha sido só uma direção, né, o S&P Equal Weighted subiu quase nada nos últimos 2 anos, enquanto a Mag 7 deve ter subido, sei lá, 100%, uma coisa assim. A gente vê aqui desde dezembro, mas realmente esse ano, né, essa tendência começando a mudar, né, pouco por enquanto, é uma underperformance assim, né, de leve, mas no mínimo parece uma mudança de tendência do que a gente estava vendo antes. Será que isso continua? A gente tem um pouco mais de detalhe aqui sobre esse assunto. Outro jeito de olhar aqui essa mesma questão, né, o que está diferente esse ano de 24, o grande tema dentro de tecnologia tem sido semicondutor, né, tem sido a melhor coisa para você ter nos últimos anos, semicondutor. NVIDIA, obviamente, é a maior delas, mas várias outras se beneficiam. E dentro de semicondutor, se pegar só as de semicondutor, que são plays de AI, é a coisa que mais subiu nos últimos anos. Mas se você olhar recentemente os plays, né, que a gente mostrou no slide anterior, lá, se você olhar AI Software, que é outra cesta de ações, é isso que está subindo muito esse ano, enquanto AI Semis está, né, meio de lado. Assim, né? NVIDIA está até caindo no ano, várias outras também estão caindo no ano. Na média estão meio 0 a 0, essas empresas de semicondutor que são play de AI, enquanto o AI Software está subindo muito. Outra coisa, né, que chamou muita atenção, que eu falei rapidamente, pegando essa cesta de ações de China DeepSeek Beneficiaries, então mais ou menos um AI chinês, né, que tem um monte de empresa menor e tal, que foi um tema lá atrás, quando a AI começou, muita gente, vamos comprar AI, cestas de ações de AI na China, na Coreia, em Taiwan, no Japão, e no final das contas, né, Taiwan até que foi bem, mas tipo, os Estados Unidos é o que foi muito bem, o resto do mundo, play de AI, não estavam indo tão bem. Agora, de repente, com esse assunto de DeepSeek, né, retomou essa ideia que a China está na fronteira também, junto com os Estados Unidos, é a única alternativa aos Estados Unidos, as ações estão muito para trás, e as dos Estados Unidos já subiram muito, o semicondutor, então a gente botou só essa boca de jacaré, talvez um símbolo, né, de AI sendo semicondutor americano, versus, né, essa cesta de ações. Então, isso aqui já é uma outra coisa que chama atenção. Seguindo essa lógica aqui de geografia, né, acho que quando o Trump foi eleito, um dos grandes temas que a gente falou muito no ano passado também, né, foi bancos americanos. Então, se quiser só, que tem muita coisa aqui nesse slide explicar, né, subiu 20% bancos americanos desde agosto até o final de novembro. E foi o grande tema, né? Acho que a gente falou bastante vezes que, né, lembrar, em agosto do ano passado, tinha esse medo que os Estados Unidos estavam entrando numa recessão, ou podia entrar numa recessão de novo. O Fed chegou a cortar 50 bips, surpreendendo, porque os dados estavam começando, né, a fraquejar. E depois fomos ver que, na verdade, a economia estava super saudável, o Trump foi eleito, vai, né, ter essa desregulação, vai ter M&A voltando, vai ter IPO voltando, todo mundo se animou. Pô, bancos americanos é o grande tema do ano. E a gente está vendo que esse ano eles estão meio de lado, não subiu quase nada, né, 1,5% só, por mais que, né, continua sendo um tema que está muito na moda, mas quietinho ali. Bancos europeus tem sido a melhor coisa esse ano, né, subindo 19%, isso no meio de, né, várias incertezas aí de tarifa, etc., mas entregando resultado, fazendo buyback, aumentando o dividendo, né, eles estão muito, muito baratos. Então acho que aqui embaixo a gente consegue ver, né, na média os bancos europeus estavam 7 vezes PI em agosto, ainda estão 7,9. Isso sendo que tem muito excesso de capital, etc., enquanto os bancos americanos que começaram lá em agosto 11 e pouco, agora estão 12,6, que para banco já é um múltiplo meio esticado, né? Bem acima da média histórica. Tudo bem que eles vão poder devolver mais capital, o Trump está vendo, né, com isso, mas a gente não está vendo empréstimos crescer, né, como se fosse, na verdade, a gente está vendo a economia desacelerando aqui na margem, inadimplência ainda meio alta assim, para a classe média baixa, e IPOs não estão voltando, então bancos, né, muito expostos a M&A e IPO, que teve essa alta grande, já estão devolvendo aqui esse ano, enquanto bancos europeus lá estão super baratos. Então acho que está tendo esse interesse do mercado finalmente por comprar coisas baratas, né, diversificar um pouco o risco, achando que as coisas mais óbvias já estão no preço.
E aqui na direita, né, depois de muito tempo de revisão de lucro do Mag 7, muito melhor que o S&P, né, acho que 2023, 2024, né, muito melhor e não parava. A gente mostrou várias vezes aqui como a revisão de lucro era para cima nessas empresas e no resto do mercado mundial, qualquer coisa, olha, small cap, olha, mercados emergentes, China, né, etc., né, tudo sendo revisão para baixo. Finalmente, parece que, né, elas estão tendo revisão para baixo com o resultado da temporada que teve agora, e o S&P, né, se segurando. Então, na margem, né, tá assim. Se você olhar S&P contra Europa, né, Stock 600 é a Europa, também a mesma coisa. Né? Depois de muito tempo de revisão de lucro positivo para os Estados Unidos versus o resto do mundo, esse excepcionalismo americano, agora a gente está vendo isso também voltando um pouco. Então, de repente, são sinais aí, né, para essa diversificação que está começando. Vamos ver, né? Ainda estamos em fevereiro. Sim, esse slide é bem legal. E aí, por último, assim, de equities, né, dado que, né, tem tanta coisa acontecendo, eu acho que o que a gente quis mostrar aqui na esquerda é que o mercado não está ignorando os riscos. Né? Então, DOGE, né, que é aquele departamento que o Elon Musk está cortando gasto sem parar, se você pegar essas empresas que são muito expostas ao governo americano, que é o maior cliente delas, sei lá, empreiteiras, várias empresas de serviço que dependem, né, do governo, elas estão caindo bem assim desde novembro, né? Essa linha azul claro, né? Enquanto o mercado subiu, elas estão caindo. Se você olhar empresas que são expostas ao risco de tarifa do Trump, né, tinham caído antes da eleição, voltaram um pouco com, né, vários assuntos e agora esse ano estão caindo de novo bastante. Então o mercado está preocupado com isso. Só que é uma coisa bem pequena, obviamente, né, no peso do S&P. Essas empresas, né, são, né, um detalhe assim, no S&P como um todo. Eu acho que a história continua super saudável. A gente vê aqui na direita, por mais que tem muito risco macroeconômico, a gente já falou. O que importa no final das contas, acho que talvez um pouco diferente até do Brasil, né, acho que nos Estados Unidos é um mercado de empresas. Né? Essas empresas aqui estão quase descorrelacionadas do ciclo americano. A gente viu isso nos últimos anos, especialmente as maiores empresas. Então a gente tinha mostrado isso alguns meses atrás, então foi legal retomar, porque por enquanto essa temporada de resultado, né, que 2/3 já reportou, mais ou menos, a gente vê o crescimento do EPS, né, o lucro por ação, rodando a 12%. A expectativa entrando nessa temporada de resultado é um crescimento de 8%. Só que muita gente estava criticando e falou, pô, esse 8%, se você olhar, né, o ano passado era 0 e entregou 8%. Então era para crescer 8 em cima de 8%, que é bem diferente do que está acontecendo antes. Né? Antes a gente cresceu 8 em cima de 4%, no segundo tri a gente cresceu 11 em cima de -6%, no primeiro tri cresceu 7 em cima de -3%. Então, estou somando para simplificar a matemática, apesar que isso não é certo, né? 7 menos 3, subiu 4, né, em 2 anos. Aí depois subiu 5 em 2 anos. Depois tinha subido 12 em 2 anos. Fala, pô, agora tem que subir 16 em 2 anos, é muita coisa. Né? Então, mas na verdade a gente subiu 12 em cima de 8, então é uma diferença muito grande assim, do que estava rodando, né, num 2 year over year. Então agora quando a gente olha para frente, pô, será que dá para crescer 8 no próximo tri, depois 10, depois 14, sendo que a base, né, vai ficando mais difícil? Parece um pouco mais factível, assim, né? Então acho que isso deu confiança também para o mercado que está super saudável, né, os resultados das empresas.